Queridos Pai do Senhor Jesus, Amém. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João, seu capítulo 2. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 2. Oh Deus amado, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, seu capítulo 2. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Deus. Desde já que Deus abençoe essa amada igreja. Deus abençoe o pastor, ao me fez o convite. Ainda me lembro a primeira vez que eu vim aqui. Era novinho ainda, cheirando a leite. E aí Deus abençoe a obra. Deus abençoe a família, o ministério do Senhor, o pastor presidente, essa igreja, a qual tem crescido. Deus tem abençoado a abrir as portas. A irmã Gil, que me acompanha, a minha esposa, hoje está comigo. Nos casamos ali em dezembro. E aí a gente vê que vale a pena esperar. Porque desde os 12 anos eu dizia, tu vai casar, espera. Aí eu esperei uns 5 anos. Aí, Deus cumpre a promessa. Mas não adianta ficar ansioso. Evangelho segundo escreveu João, por favor, no seu capítulo 2. Na minha tradução diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Mantenha sua Bíblia aberta e tomai vosso assento, por favor. Eu quero pregar essa noite baseada no tema Acabou-se o vinho. Todos nós sabemos como é que era um casamento na cultura de Israel da época. O casamento da época, claro, que não era um casamento igual da nossa cultura, dos nossos dias atuais. Naquela ocasião aqui em específico, ali nós temos Jesus, seus primeiros discípulos, Filipe, Natanael, João, Pedro e André, seus primeiros discípulos, a qual sua mãe os convida e também convida Jesus. Algumas tradições dizem que esse casamento era de um amigo próximo da família. E ali naquela ocasião, nós sabemos que na cultura de Israel, se acabasse vinho no evento de um casamento, seria vergonhoso. Se acabasse o elemento principal daquele evento, seria embaraçoso. Para os judeus, a presença de um vinho numa festa significa muito. E ali naquele evento eles estão reunidos, e aqui não fica somente evidente a onipotência de Jesus, a sua manifestação como Filho de Deus no seu primeiro milagre, mas aqui também fica evidente que Jesus não deixa que a vergonha, que o embaraço, que o constrangimento tome presença quando a sua presença está no ambiente. E aqui nesse texto nós temos um elemento que será o tema central da nossa pregação. Nós temos aqui a presença do vinho. O vinho na vida do crente, já você vai entender, o vinho na vida de um crente significa muito. Porque aqui na tipologia bíblica ele tem uma conexão com a pessoa de Cristo Jesus. E aqui eu vos quero trazer alguns significados do vinho na Bíblia. O primeiro deles retrata o sangue de Cristo na última ceia. Lucas capítulo 22, versículo 20. Este é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Tomai e comei.
O primeiro item que nós temos aqui é o cálice do sangue de Cristo, que representa para a igreja a comunhão. Em segundo lugar, nós temos para os judeus, para a cultura judaica, vinho significa, simboliza a pureza, o que para nós representa a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14: sem santidade ninguém verá a Deus, sem santidade ninguém verá o quê? A Deus. Bora, dá para ficar melhor. Sem santidade ninguém verá o quê? A Deus. O segundo item é a santidade. Em terceiro lugar, para os judeus, o vinho simboliza vida, fertilidade, alegria. Eu falei aqui no início que na cultura de Israel era como não ter presença de alegria, quando numa festa não tinha vinho. A gente visto que Israel foi ali a primeira nação no início a ser uma grande produtora de vinho. Pois bem, para nós a igreja simboliza o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25: já que andamos no Espírito, viveremos também no Espírito. Para nós aqui, vida, fertilidade, alegria nos simboliza o fruto do Espírito. Crente que não tem fruto do Espírito tem algo de errado. Redobre sua atenção, você vai entender agora. Crente que não tem fruto do Espírito tem algo de errado. Crente que não tem paz, está faltando paz. Crente que não tem amor, amor para com o próximo, amor consigo mesmo, tem algo de errado. Crente que não tem mansidão, domínio próprio, tem algo de errado. Crente que é crente tem fruto do Espírito. Se eu não tenho, tem que nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: se quiser experimentar algo diferente, vai ter que nascer de novo. E aguente só um pouquinho. Em quarto lugar, não significa para Israel abundância. Para Israel, ter vinho numa festa representava abundância. Para a igreja, simboliza a graça. Aleluia. Deus te ama. Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o quê? O pecado. Superabundou o quê? A graça. Para Israel é a abundância. Para nós é a graça que superabunda onde abundou um dia o pecado. É por isso que é esquisito, pastor. Essas qualidades de crentes que não tem a graça de Deus na vida. Prega e não tem a graça de Deus. Canta, não tem a graça de Deus, porque está faltando a graça de Deus na vida. É como se ainda o pecado estivesse abundando. Por quê? Porque onde habita o pecado ainda não vai abundar a graça. Mas quando o pecado sair, vai superabundar a graça. Que isso, irmão? Pode estar falando que eu estou em pecado? Não, estou falando que o texto está dizendo. Que o texto diz onde ainda tem pecado, vai faltar a graça. Mas se você confessar, se arrepender, deixar, admitir, falar com Jesus, a graça vai superabundar. Quando pregar, o céu vai se abrir. Quando cantar, o céu vai se abrir. Quando orar, a oração vai ter graça. Deus me ama. 4 itens que não pode faltar na vida do crente: comunhão, santidade, fruto do Espírito e a graça de Deus. Comunhão. Já viu aqueles crentes? Passa 30 dias sem tomar ceia. Falta de comunhão. Já viu aquele crente que só vem no culto de departamento, mas não tem comunicação com o pastor, não tem comunicação com a igreja, não tem comunicação com ninguém? Parece que é o crente da gospel, só vem para tomar ceia, para tomar o sangue e depois cai fora. Ninguém mais sabe dele. Pergunta no grupo: cadê Beltrano, cadê Ciclano? Sumiu. Crente que é crente tem que ter comunhão. Aleluia, Deus. Eu sei que está difícil, me aguento mais um pouquinho, mas a verdade é crente tem que ter comunhão com a igreja. E essa geração está na moda agora, não precisa congregar.
Aleluia. Não precisa obedecer pastor. Não precisa ter liderança. Sabe o que é isso? Anarquia. A mesma rebeldia que começou lá em cima, agora está aqui embaixo. Quem crente que é crente tem que ter comunhão, tem que ter pastor, tem que ter liderança. Eu sozinho sou a igreja. Mentira, você sozinho não é membro. Paulo falou: uma mão não vive fora do corpo, membro não vive fora do corpo. Sozinho não é membro. Reunido é o quê? Reunido é a igreja. Atos capítulo 1, versículo 14. A igreja orava unanimemente. Atos capítulo 2. A igreja recebia a glória unanimemente. Atos capítulo 10. Atos capítulo 15. A igreja. Deus fiel. Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque santidade não é você colocar uma orelhinha de anjo, virar um anjo Gabriel, se isolar da sociedade. Santidade não é isso. Sabe o que é santidade segundo a Bíblia? Santidade é não se misturar com ímpio. Salmos capítulo 1. Sabe o que é santidade? Não se misturar nos conselhos dos ímpios, nem estar na roda deles. Aleluia. Deus não proíbe de você de entrar numa faculdade secular. Deus não proíbe você de ter amigos seculares para você evangelizar. Claro, você é cidadão, tem que ter contato com a sociedade. A igreja primitiva tinha contato com a sociedade. Eu não estou falando de comunicação, eu não estou falando de colegial, de amizade. Eu estou falando de se corromper. Aleluia, Deus. As nossas amizades corrompem. Os bons, Aleluia. os ruins. Deus fiel. Tem gente que deixa de se vestir como se vestia por causa de amizade. Aleluia, é assim Tem mesmo. gente que deixa de acreditar, não acreditava por causa de amizade. Isso é se deixar levar por esse mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Não sabeis vós que a amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus? Aleluia. Se Deus é teu amigo, pode vir quem for. Se Deus é teu amigo, pode vir quem for. Eu sou amigo de Deus. Agora, escuta, olha pra cá. Se você é inimigo de Deus, Deus vem, mata você e quem tá com você junto. Mas se você é amigo do amado, quando você é amigo de Deus, vem mundo, vem inferno, potestade, vem o que for, tem problema. Mas a amizade com Deus continua e o inferno não prevalece. Você já percebeu que a igreja primitiva não se deixou levar pelas ameaças de Roma? Isso aqui é para quem é Bíblia. Você já percebeu que a igreja de Atos não se deixou levar pelas ameaças de Roma? Aleluia. Nero dizia: mata os crentes. Bota lá naquela arena. Manda os leões. Manda as onças. Distrai tudinho. Cheio de gente. Eita Deus. Aí passa o período da igreja. E a igreja de pé. Você percebe que Herodes passa, Nero passa, Pilatos passa, mas a igreja continua de pé. Por quê? Porque a igreja do Senhor, o amado cuida, Jesus cuida. Ninguém pode tocar na igreja dele. Deus fiel. Eu conheço a história de um homem da igreja primitiva, era o pastor da época, Policarpo, seu nome. Ele chegou na arena, denunciaram ele. O imperador disse: vai para a arena agora, prende ele. Prenderam o homem, jogaram ele na arena. Um monte de gente olhando, torcendo pela morte dele. E sabe o que o imperador disse? Nega teu Deus que eu te solto. E aí eu não vou soltar as feras que vão comer você. Sabe o que ele falou? Eu sirvo a Jesus há 85 anos e ele nunca me fez mal nenhum. Aleluia. Como agora eu poderia negá-lo? Aleluia. Sabe o que ele falou mais? Por que o Senhor não solta logo essas feras para me comer e eu ver meu Jesus? Ele não queria mais ficar aqui, porque igreja que igreja não sei as coisas daqui.
ficar aqui. Se possível for, se a gente quisesse, se dependesse de nós, a gente subir agora e agora, porque esse é o seio da igreja. Santidade, fruto do Espírito, eu falei aqui, graça. Crente que é crente tem que ter graça na vida. Por que tem que ter graça na vida, pregador? Porque quando cantar não vai ser oco, quando pregar não vai ficar sem unção, quando for orar não vai fazer efeito. Mas o crente que tem graça, quando clama, Deus ouve, quando ora tem efeito, quando prega a alma se converte, que nem a alma sabe o é, quando canta, demônio fica perturbado. Davi tinha tanta unção de Deus que quando ele cantava, quando ele tocava a harpa, os demônios de Saul se retiravam. O que é isso? Graça de Deus na vida. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Maria gozou na festa foi a ausência do vinho. Eita Deus, poderoso. A primeira coisa que ela percebeu foi a ausência do vinho. Eita Deus. Ela poderia ter notado tanta coisa, mas notou logo a ausência do vinho. Eu falei aqui que o elemento central hoje seria o sangue de Cristo. O vinho representa o sangue de Cristo. E a primeira coisa que ela percebeu foi a ausência do vinho, do sangue. Tem gente que prega, canta, tá aí, tá aqui, acolá, mas ainda não percebeu que a ausência do sangue já se foi. Aleluia, Deus. Livro de Cântaros você vai ver lá. A noiva diz: para onde foi meu amado? Para onde foi meu amado? E todos vão dizer: se teu amado desceu, vamos lá buscar com ele? Tem gente que não percebeu que a ausência dele já está notável. E você percebe que essas pessoas levam suas vidas comuns, normalmente, porque não conseguem notar, visão espiritual, que o amado já se foi, que o sangue já está ausente, que a presença dele já não está mais na casa. Vemos eventos lotados, vemos congressos abarrotados, mas às vezes, não todos, mas às vezes não percebemos a ausência de Deus. É por isso que às vezes nos questionamos. Não tem mais batismo, ninguém fala mais em línguas, não tem mais milagres, nunca mais eu vi um paralítico andando no tempo da minha avó, nunca mais vi o mundo falar, o cego enxergar. Porque muitos não percebem mais a ausência de Jesus na vida. Eita Jesus. Eu não vou te forçar agora, não tem problema nenhum. Mas hoje eu quero que você entenda o recado de Deus. Às vezes, muitos estão com maldição na vida. Às vezes, muitos estão amaldiçoados dentro de casa. Porque às vezes não notaram a presença de Jesus. Eu não estou generalizando. Eu não vim aqui generalizar. Eu estou dizendo que existem casos e casos. Tem casos que é por causa da ausência de Jesus. Oh, Deus. Aleluia. E não podemos deixar Aleluia, Deus. o vinho acabar. Entenda, por favor. Isso aqui é para quem tem de Bíblia, para quem está ligado na palavra. Não podemos deixar que o vinho se esgote em nossas vidas. Aleluia, Deus. Não podemos deixar. Sabe o que Jesus disse? A gente operar milagre. Ele disse: encham as talhas. Até a boca? É para encher até a boca. Porque incompleta não vai, minha boca não vai, o palmo não vai. Tem que encher todas as talhas até a tampa. Por quê? Porque Jesus só trabalha com vaso que já está cheio. Jesus só trabalha com vaso que já está cheio. Vaso que está incompleto, vazio, faltando não vai, não. Tem que estar cheio para transbordar. Então, peraí, quer dizer que aqui eu não vou encher, não. No culto você não se enche, no culto você transborda. Você começa de casa, em casa se enche, aqui transborda. Lá se enche, aqui transborda.
segundo lugar, Jesus tem seu relógio além do relógio humano. Versículo 4. Não é a pré-sociedade. Não é o faz logo, Deus. Fala logo, Deus. Não é isso. Porque Maria estava com pressa. Ei, olha para mim. Maria estava com pressa. Jesus não. Aleluia, Deus. Quem tem eu contigo? Deus se é. Quer dizer, o cara nem chegou, já está importunando. Mas tem um detalhe. A primeira coisa que Maria fez quando percebeu a ausência do vinho, ela não foi fazer fofoca. Ela não ligou no grupo da igreja. Ela não colocou no stories. Ela não ligou para amiga, para amigo. Sabe o que ela fez? Aleluia, Deus. Correu atrás de Jesus. Glória a Deus. Se tu não pegar, para agora. Mas eu quero que você pegue, por favor, por gentileza. A primeira coisa que Maria fez quando acabou o vinho, correr atrás de Jesus. Por quê? Porque ela sabia que só quem podia resolver era Jesus de Nazaré. Aleluia. Sou ele, Espírito Santo. Pensou que não ia voltar, vou voltar. Deus, Senhor. Ela estava com pressa, Jesus não estava. Só o Senhor. O que tenho eu contigo, mulher? Aleluia. Você percebe que a heresia católica não prevalece, porque não chama ele de mãe, nem a cruz, chama de mulher. Que tenho eu contigo, minha hora não chegou? Jesus até então não era conhecido. Jesus aqui foi o primeiro evento que ele participou publicamente, com os discípulos que seguiam ele. Até então ele não era conhecido, famoso, não tinha nome na praça. Mas depois desse dia tudo mudou no ministério de Jesus. Aleluia, Deus. Maria estava com pressa, mas Jesus não estava. Por quê? Porque o tempo de Maria era um e o tempo de Jesus era outro. O relógio dele era um, o dela era outro. O cronômetro dela era um e o cronômetro de Jesus era outro. Aleluia, Deus. Porque o tempo nosso humano com o tempo dele nunca bate. Não bate. Tu pensa que lá no céu agora tem clima? De inverno, sol, calor? Não tem não. O tempo dele, o tempo nosso é o tempo cronos. O tempo do ser humano. O dele é o kairos. Tempo de Deus, o original. Porque Deus tem seu calendário. A gente tem o nosso, dele tem o dele. Não é a ansiedade, a pressa que vai fazer ele trabalhar. Alguém diz assim, Deus tem pressa. Deus não tem pressa. É, Deus. Quem disse que Deus tem pressa, irmão? Deus criou o mundo e tudo que nele há em 7 dias. Tu acha mesmo que meu Jesus tem pressa? Não tem. Aleluia. Não é a sua oração que vai acelerar o relógio de Deus. Não é o seu voto com Deus que vai acelerar o tempo dele. Não é o subbonte que vai acelerar o tempo dele. Não é a roupa de saco que vai acelerar o tempo dele. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo que quando você ora com essa intenção de acelerar as coisas por causa de sociedade, não vai funcionar. Esqueça. É, Deus. Aleluia. Eu não estou criticando o modo que tu buscas. Eu estou dizendo que quando você ora com a intenção errada, está errado. Aleluia, Deus. Tu pode orar quando quiser. Pode fazer campanha quando quiser. Mas Deus vai fazer no tempo dele. Não estou entendendo, pregador. Tu vai entender agora. Tu não entendeu, vai entender agora. Peraí, quer dizer que Deus pode fazer no primeiro dia de campanha? Pode fazer no primeiro. Mas também Ele pode fazer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Quando Ele quiser. Porque o tempo é de Jeová. Ele poderia fazer antes da campanha, durante a campanha, até depois da campanha, quando Ele quiser. Mas o importante é que os santos colherão aquilo que eles vão plantar. Tu acha que Deus não ouve a oração do justo? Ouve. Deus não ouve a oração de adúltero, de injusto, de pecador, que vive na prática do pecado, mas de justo Ele ouve. Aleluia. O salmista disse, inclina teu ouvido para mim. Inclina, Senhor, para ouvir as minhas orações. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. Se você planta oração, você colherá resultado.
Se você planta no Espírito, você vai colher no Espírito. Se você planta, semeia no Espírito, você vai colher lá também. Se você planta no ministério, você vai colher no ministério também. Mas o segredo é esperar. Porque tem muitos afobados em nosso meio. Muitos ansiosos. Que não conseguem esperar o tempo de Deus. Ai, irmão, que não esperasse o tempo de Deus? Desde que eu era pequeno, Jesus já me dizia, usava as irmãzinhas para mim. Tu vai ser pregador, vai ser pastor, isso e aquilo. Até 17 anos, eu era aquele jovenzinho que não quer nada com Deus, sabe aquela coisa, minha boca, não quer nada. Pois é, 18 anos, Deus abriu meus olhos. Aleluia, Deus. Mas, tempo perdido? Deus perdeu tempo? É porque Deus tem as estações dele. É, Jesus. Atos capítulo 1, versículo de 2 ou 3. Não vos compete saber as estações que o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia. Se tu já sabes o tempo de Deus, para que essa pressa? Aleluia. Se tu já sabes o relógio dele, para que essa pressa? Se Deus falou, está falado. Se quando Deus fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele cumpre. O homem pode até enganar, pode até mentir, pode até mancar o fanfarrão, mas quando Deus fala, ele cumpre. Quando ele assina, ele vai cumprir. E não tem borracha humana que apague. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus fiel. Silêncio é tão bom. Em terceiro lugar, Jesus providencia o vinho ausente. Versículo 6 ao 8. Aleluia. Jesus providencia o vinho que estava ausente. Porque quando tem a presença de Jesus no ambiente, tudo que está insuficiente passa a não ser mais suficiente. Essa necessidade passa a ser suprida. Quando Jesus chega num lugar, o vazio é preenchido. No mundo tu tinha o coração vazio. No mundo tu tinha a alma vazia. Mas quando tu colocou os pés na igreja a primeira vez, Deus encheu o teu coração. Porque onde tem a presença de Jesus, Ele vai encher, Ele vai tapar o buraco, Ele vai tapar. Porque a presença de Deus Aleluia, Deus. fez. Deus poderoso. Aleluia. Onde Cristo chega, tem que ter a presença do que estava ausente. Tu entendeu? Vai pegar agora. Onde tem a presença de Jesus, não pode ter vaso vazio, não pode ter talha vazia, não pode ter nada fora do lugar. Por quê? Porque a onipotência de Cristo supre qualquer necessidade. Deus poderoso. Tu percebe que na Bíblia, por onde Jesus passou, Ele supriu a necessidade. Supriu o quê? Necessidade. Supriu o quê? A necessidade. Por onde Ele passou, supriu a necessidade. Aleluia, Deus. Quando tinha enfermo, Ele curava. Quando tinha cego, Ele fazia enxergar. Quando tinha alguém paralítico, fazia andar. Deus poderoso. Porque meu Jesus não aguenta ver nada pela metade. Ele tem que encher tudo, tem que fazer tudo. Porque Ele é. Glória. Quando Pedro viu Jesus, ele disse: Jesus, cura minha sogra, tá febril, a minha tá doente, vai lá em casa. Jesus foi e curou a sogra de Pedro. Quando ele soube que o filho da viúva de Naim estava morto, ele disse: ó, pai, que pena, perdeu o marido, agora perdeu o filho. Eu vou lá ressuscitar agora. E de fato ressuscitou. Quando ele soube que a filha de Jairo estava moribunda, pois é, ele disse: eu vou lá ressuscitar agora. Talita cumi, levanta. Quando ele soube que Lázaro, a pessoa que ele mais amava, pastor, ele chegou lá e a primeira vez que vemos a natureza humana de Jesus se manifestar, ele chora. Jesus chorou, mas quando a presença do rei Jesus chega no ambiente, ele mandou tirar a pedra. Fazei tudo quanto ele conhecer. Tira a pedra. E o texto diz: ele gritou em alta voz: Lázaro,
Quando Jesus está no culto, não tem ninguém que diga, não senti nada hoje. Deus não falou comigo. Mas para quem está ligado na presença de Jesus, vai sair daqui hoje dizendo, Deus falou comigo. Deus estava presente. Deus falou pelos louvores, falou pela pregação, falou na oração. Deus vai responder essa campanha e vai continuar fazendo o que Ele apraz. Deus fiel, obrigado, Jesus. Porque quando Jesus chega no lugar, ninguém pode sair insatisfeito. Bora pro texto. Jesus está no casamento em Caná. De repente o vinho acaba. Se alguém soubesse de parar essa notícia, como tem hoje em dia o site de fofoca gospel, fuxico gospel, pois é, se soubessem sair logo espalhando. Mas Maria não. Maria foi logo contar para quem? Para Jesus. Aleluia. Porque ela sabia que homem nenhum poderia resolver o problema dela. Só Jesus poderia resolver. Deus fiel. Maria não contou para o noivo, para a noiva, para o mestre de sala, para ninguém. Aleluia. Ela foi correr contar para Jesus. Aleluia. Aí ela conta para ele. E aí Jesus consegue tirar daquele evento aquela vergonha que seria. Que vergonha seria todo mundo saber que o vinho acabou. O elemento primordial do evento. Mas quando Jesus está no negócio, está no evento. Quando convidamos ele para o negócio, aí ele disse, não vai ter vergonha, não vai ter constrangimento, não vai ter site de fofoca, não vai ter notícia, não vai ter zap no privado de ninguém, porque quando eu estou no negócio, nada sai do meu controle, tudo está no meu controle. Aleluia. Deus fiel. Aleluia, Jesus. E aí ele providenciou o vinho. E é um detalhe interessante, porque o mestre de sala, ele vai dizer, rapaz, geralmente oferecem vinho assim. Mais ou menos no início. Depois que vem o melhor. Mas até agora só tem sido do melhor, hein? Porque ele não foi suficiente ele providenciar o que estava ausente. Além de providenciar o que estava ausente, ele ainda providenciou do melhor. Então, eu não sei como é que tu pegou ainda, mas eu vou dizer o que Deus mandou aqui. Eu não quero nem saber. Jesus, quando ele providencia, quando ele faz, não vai fazer peba, má qualidade, para os outros falarem. Ele vai fazer da melhor qualidade. Cadê você que veio adorar a Ele, se Jesus que só faz do melhor? Não, você não entendeu errado. Ele não faz do pior, do meia boca, do peba. Meu Jesus só faz do melhor. Glória a Deus. Deus fiel. Detalhe interessante. Na cultura judaica, no casamento, o período de noivado durava um ano. Que era o tempo que o noivo providenciava uma casa para a noiva. É por isso que Jesus vai dizer aquilo para os discípulos. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, mas já disse. Lá tem muitas moradas. Por isso fazemos conexão, o noivo e a noiva, Cristo e a igreja, amado e o amado. Na casa de meu pai tem muitas moradas, tem de sobra. Porque quando Jesus ele providencia, calcula, programa, não terá defeito, não terá erros, não terá subterfúgios para ninguém falar por aí. Quando ele fará do melhor. Às vezes olhamos para a vida de alguém e dizemos assim, meu Deus do céu, cadê Jesus na vida dessa pessoa? As pessoas ficam murmurando, dizendo, espalhando por aí, cadê Jesus na vida dela? Jesus está dizendo, se soubessem que eu já preparei o melhor, não estaria desse jeito. Se soubessem que eu já preparei o melhor, não falaria desse jeito, não murmuraria tanto, não duvidaria tanto. Pois é, porque quando eu preparo o melhor. Não entendi, vai entender agora. E aí Jesus
Jesus, vai ter um casamento lá em casa, vai ter as bodas, convida Jesus, ele não é ninguém não, tem nome na praça, é só um carpinteiro, vai convidar ele, não tem problema não. Aí quando Jesus chega no lugar, ele prepara o evento, o buffet do melhor, o ambiente do melhor, o vinho do melhor. Quando ele faz do melhor. Aleluia, Deus. Nessa campanha tu tem que dar seu melhor. Aleluia. Nessa campanha tu tem que dar teu melhor. Vou dizer outra. Campanha faz muito mais do que tu pensa. Campanha dá resultado. Todas as vezes que a igreja orou, Deus fez, Deus falou. E não parou por aí, Deus continuou fazendo. Aleluia. Atos capítulo 12, Pedro foi preso. A igreja não foi fofocar, não foi falar, murmurar, pegar as malas e cair fora. Sabe o que a igreja fez? A igreja dobrou os joelhos, orou. E o texto diz que o anjo visitou Pedro, soltou da prisão, fez eles passarem pelos guardas como se não o vissem. Ele bateu na porta do cenáculo, abre a porta, é Pedro. Foi um discípulo lá, disse: Pedrão, é tu? Vou avisar para os outros. Correu, foi avisar para os outros. Os outros disseram que nada, tu tá vendo é vulto, tu tá é doido, tu tá é doida. Pois é, mas quando abriram a porta, pega tu mesmo, pois é. Tu saiu de lá, tu enganou os guardas, não. Tu fez o que errado? O que eu fiz? Esperei em Deus. Deus mandou o anjo e ele me soltou do cárcere. Deus tremendo, aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Deus amado, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Então quando Deus faz do melhor. E quando tu vem pro culto, também tem que dar o melhor. Sabe por quê? Porque em eventos seculares não damos nosso pior. Em eventos seculares não damos nosso pior. Já percebeu isso? No mundo não dávamos nosso pior, dávamos o melhor. Quando íamos para a arena de não sei de onde, gritar para time, não dávamos o pior, dávamos o melhor. Nosso grito tinha ser o maior grito de todos. Era o melhor. Mas na igreja tem que ser do pior. Deus sabe, Deus aceita. Irmão, Deus tem tanta preocupação com a qualidade da sua oferta, que em Malaquias capítulo 1, versículo 6 e 9, ele vai dizer: se eu sou o pai de vocês, cadê meu respeito? Se eu sou o Senhor de vocês, cadê minha honra? Seus sacrifícios têm mau cheiro, seus sacrifícios são de qualquer jeito, rejeito. Sabe por que Deus queria cordeiros imaculados para o sacrifício do Antigo Testamento? Porque o cordeiro não podia ser qualquer um. Pega qualquer um aí, dá qualquer um aí, Deus aceita, Deus conhece, Deus sabe tudo. Não, tinha que ser do melhor. Sabe por que Jesus ficou irado com os campistas do templo? Porque os animais que eram vendidos lá eram mancos, cegos, uma patinha faltando, tinha uma patinha faltando. Era por isso, porque os animais eram impuros, eram maculados. E hoje queremos dar o pior. E Jesus está dizendo não. No culto tem que ser o melhor, na campanha tem que ser o melhor, no jejum tem que ser o melhor, na oração também tem que ser o melhor, porque Deus não vai aceitar qualquer coisa. Aleluia. Eu não gosto da boca. Eu encerro agora. Última coisa do texto que eu percebo é que Jesus dá uma ordem. Maria diz: façam tudo quanto ele vos disser. Façam o quê? Tudo quanto ele disser.
ela não disse fazer pela metade. Fazer só, depois ele vai para. Não, faça tudo o que depois disser. A primeira ordem que ele deu foi: pega essa sala de purificação dos judeus, encham até a boca. A partir daí, Jesus foi e transformou aquelas águas em vinho. Sabe o que eu entendo disso aqui? É que Deus nunca vai encher alguém pela metade. Aleluia. Deus nunca vai renovar uma igreja pela metade. Nunca vai levantar alguém pela metade. Quando Ele faz, quando enche, quando renova, faz tudo. Jesus, quando encheu a igreja, Atos capítulo 2, não foi pela metade. Ele encheu todos. Sabe por quê? Porque esse enchimento foi resultado de uma oração. Esse enchimento foi resultado de uma plantação. E agora colher. Oraram 10 dias. Primeiro dia, vem Espírito. Segundo dia, vem Espírito. Terceiro dia, vem Espírito. Quarto dia, vem Espírito. Quinto dia, vem Espírito. Sexto dia, vem Espírito. Sétimo dia, vem Espírito. Oitavo dia, vem Espírito. Nono dia, vem Espírito. 10º dia, vem Espírito. 11º dia. Aleluia. Quando todos estavam assentados, ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio, vou profetizar isso aqui. Pega se tu quiser, recebe se quiser. Deus vai te encher pela metade, vai renovar pela metade, vai converter pela metade, vai passar na tua casa, vai tocar em todo mundo, para todo mundo. Não vai ter nada pela metade, vai ser por inteiro. Alguém diz: Jesus se esqueceu de mim, Jesus não olha mais para mim, eu não sou mais justo, tem algo errado, eu pequei. Não, é porque Deus quer que você tenha mais paciência, porque quando o horário dele chegar, ele vai chegar e vai encher todas as talhas que estavam vazias. Oh Espírito Santo de Deus, Rei da glórias, Rei da glórias. E aí Pedro, a igreja dos apóstolos são todos cheios. De repente, pegou isso aqui. O barulho foi tanto que até quem estava ali fora ouviu. E tu sabe que carnal não entende nada. Aí vieram: que barulho é essa? Que tanto barulho de glória a Deus, aleluia é esse? Bora lá ver o que é. 9 da manhã. De manhã. Chegaram e disseram: rapaz, vocês estão bêbados? Está tudo bêbado. O texto diz que Pedro se levantou entre os 11 e disse: irmãos, nós não estamos bêbados. Nem é 9 da manhã ainda. Porque naquela época, para beber era depois das 9. Nem era 9 da manhã. Não estamos bêbados. Mas isso aqui é uma profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Sabe o que diz aqui? Pois é, Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos velhos, e acontecerá que eu derramarei. Tem gente que pensa que o Espírito, que os dons cessaram. Tem gente que pensa que os dons ficaram para trás. Não ficou para trás. Sabe por quê? Deus prometeu, Joel 2,28, aconteceu. Atos capítulo 2. Só que então, porém, no 2 o Espírito desce. No 4 ele desce de novo. No 10 ele desce de novo. E aí vai descendo. Ele não parou lá. O Espírito não parou de descer lá. Continua descendo até hoje.
Muitos avivamentos que aconteceram por causa de resultados de oração. Pois é, muitos escolherão nessa campanha porque oraram, porque dobraram o joelho. Muitos escolherão daqui para frente, não foi porque pela sua carne, pela sua força do braço, não. Foi porque colheram algo do espiritual. Eu falei aqui, quem planta no espírito vai colher lá. Mas se tu planta na carne, esqueça. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas a campanha vale a pena. Lá em casa, acho que 2 semanas atrás, um pastor amigo nosso disse assim: bora fazer campanha de 7 dias, 1 semana, sem quebrar. A gente foi meia-noite. Depois que acabou a campanha, durante a campanha, a gente já viu o sinal. Prodígio. Se eu não me engano, no último dia da campanha, no penúltimo dia, já tinha gente tendo visão. Gente tinha uma interpretação, Deus usando. Outra experiência. Quase 2 semanas atrás, eu fui pregar um ciclo de oração. Lá no meu bairro, lá perto. Ciclo de oração. Era o primeiro dia da campanha. Depois do culto, a gente visitou uma irmã. Essa irmã estava batida, irmão. Estava toda depressiva. Toda para baixo. A irmã disse: visita a minha irmã que está lá em casa. Foi eu, minha esposa, minha mãe, as irmãs, a esposa do pastor, foi todo mundo para lá. Aleluia, Deus. Detalhe, era o primeiro dia da campanha. Quando chegamos na casa dela, fizemos um círculo. Colocamos a irmã no meio. Minha esposa é testemunha disso. Colocaram a irmã no meio. Começamos a orar em voz alta. Não foi cochicho, foi em voz alta. Aleluia, E Deus começou a se fazer presente. De repente, quem estava perto começou a prestar atenção. De repente, a vizinha em cima começou a olhar. De repente, a irmã que estava no meio, triste, começou a cantar, começou a falar em mistério, porque isso é resultado de campanha. Deus meu. No final da oração, Deus usou minha mãe, usou para a mulher. E disse: estou eu tirando toda a depressão agora. Estou eu tirando todo o afago do diabo agora. Por quê? Porque quando a igreja se dispõe a fazer, a se dispor, a se reunir, pastor, Deus se agrada e se faz presente. Começa de pouquinho em pouquinho, que tu chega lá. Começa de pouquinho em pouquinho, que Deus se agrada. Eu queria ser cheio. Começa jejuando. Não precisa ser o dia todo. Começa de 1 hora em 1 hora, 2 horas em 2 horas, 3 horas em 2 horas, depois da semana toda, depois será o dia todo, e depois 7 dias, depois 1 semana, depois vai ter resultado. Mas começa pelo menos engatilhando que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus odeia uma igreja preguiçosa. Deus não gosta de gente que não faz nada. E pastor, tem gente que vão chegar no céu: eu quero galardão, eu quero a pedrinha da minha coroa. Galardão é para quem trabalha, resultado é para quem busca, colheita é para quem planta. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Deus poderoso.